me procuram muito, que é a questão da alteração de nome e gênero no registro civil de pessoas trans. Legal. Né? É um tema que hoje é resolvido administrativamente, né? Ou seja, já não é mais necessário entrar na justiça para obter, né? Basta solicitar em cartório, mas esse basta solicitar em cartório é até a página 2, né? Porque você tem que reunir um rol enorme de documentos, certidões de todos os tipos possíveis. Eu ia te possíveis. perguntar isso, porque eu sei que é um requerimento, é um formulário, mas Sim. eu nunca peguei um caso, como eu falei, então eu não sei assim, exatamente a documentação exigida. O doutor tem que fazer um pouquinho É uma lista grande, viu? Não é uma lista pequena, são várias certidões, todas são gratuitas, exceto a de cartórios, né? De protesto, que você tem que tirar também, e aqui em São Paulo custa caro, que são 10 cartórios, né? E você ainda tem que pagar as custas. 160, 180 reais. Então, mais o que o cartório cobra para fazer a averbação do registro de nascimento. Você tem que tirar uma certidão de nascimento atualizada antes de entrar e depois tem que tirar a outra. Então, eles cobram 2 vezes a certidão. Sabe? É uma situação que, assim... Constrangedora. Não é só constrangedora, é limitadora. Sabe? Porque muitas pessoas me procuram dizendo, doutor, eu não tenho condições de fazer, é muito caro. E eu tenho que enfrentar todos os dias essa situação, né? De ser chamado pelo meu nome morto, né? Eles chamam de nome morto, né? Aquele nome que ele não quer, que é o nome de batismo que a pessoa não quer mais ser chamada, né? Então, é uma situação extremamente constrangedora e limitadora por conta dessas questões. Algumas ONGs ajudam, né? Fazem mutirões, então eles cadastram, né, pessoas trans e tiram toda a documentação e ajudam a levar essa documentação para o cartório, né? Mas isso são ações pontuais, né? Eu entendo, por exemplo, que poderia se ter alguma legislação estadual que desse isenção a essas pessoas de cartório, né, das despesas cartorárias, porque existe fundo, né? Existem fundos dos cartórios com o recolhimento de emolumentos que poderiam cobrir essa despesa. Mas, doutor, essas despesas do cartório hoje, mesmo que as que eles têm a gratuidade prevista em lei, aqui em São Paulo, tá? Não vou conseguir falar de todos os estados, mas especificamente São Paulo, exige que você seja cadastrado no CadÚnico, tá? Exige uma declaração de próprio punho e alguns cartórios, não todos, mas eu conheço pelo menos 2 que exigem que você entregue a declaração de imposto de renda ou um olerite para comprovar. Então, assim, a pessoa tem humilhação, que comprovar, né? É muito. Eu acho que não basta você ser pobre, você tem que se humilhar, né? Mas aí que tá, o estado de necessidade, até normatizado, ele não fala que você tem que ser miserável ao ponto basta de não ter nenhum tipo de subsistência. Você pode estar necessitado e não viver o tempo todo necessitado. Pode ser uma condição momentânea. Sim. Então, assim, se a lei prevê isso, por que daí o ato administrativo impõe tantas regras? Eu acho, sabe, é um ponto que a gente tem que aí começar a batalhar no direito para modificar. E vou contar assim, uma também. Doutor, e aí, vou aproveitar o gancho, já que surgiu uma dúvida minha, para que quem tiver dúvida também possa mandar no nosso chat, no bate-papo, que a gente vai tentar responder algumas coisas ainda hoje. Senão a gente depois responde por e-mail, ou pode também acionar o nosso e-mail. E não esquece, né, de curtir, compartilhar, para que a gente consiga subsistir no canal. Mas eu tenho uma dúvida, doutor. Quando o senhor tem esse rol de documentos, isso é para alteração do nome somente, ou, por exemplo, para incluir o nome social? Não, estamos falando de alteração mesmo de nome e gênero no registro civil. Né? Mas é que o nome social não tem essa necessidade. Tá, vamos lá, vamos diferenciar que é interessante. O nome social é aquele que você solicita nos órgãos públicos para você ser chamado. Enquanto, digamos que assim, é uma solução temporária, né, até que você faça a sua retificação. Então, não estou em condições de fazer a retificação agora, mas, por exemplo, quando eu vou no SUS, eu não quero ser chamado pelo meu nome de batismo, eu quero ser chamado pelo nome com o qual eu me reconheço. Então, eu vou solicitar a inclusão do nome social. E aí, eles são obrigados a me chamar pelo nome social. Tá? Isso é nome social. Então, eu posso solicitar em qualquer órgão público.
tá? Alguns órgãos privados, inclusive, permitem também, tá? Autorizam você a fazer registro de nome social. A alteração de nome e gênero é aquela definitiva, né? Eu vou vou apagar o meu nome de batismo e vou ter um nome novo, né? Um pré-nome, lembrando, né? Pré-nome, porque o sobrenome você não pode mudar. Tá? O sobrenome é imutável. Então você não pode tirar o da mãe, do pai, acrescentar, não. Se eu me chamava João da Silva e quero me chamar Maria da Silva, né? Eu não posso pôr Maria Santos da Silva, é Maria da Silva. Até porque isso tem a estrutura familiar, né? Na verdade, você traz toda a carga genética e aí tem toda uma outra explicação para modificar o sobrenome, né? Até quando, por exemplo, a destituição do poder familiar, existe muito cuidado na hora de você retirar o nome do pai ou da mãe que foi destituído. Sim. Então, tem esse controle, né? É fechado assim. E veja, a gente está falando das humilhações, dessas situações constrangedoras e tal, me fez lembrar uma situação que eu já vivi. Uma mulher trans me procurou um tempo atrás e disse assim: doutor, eu já reuni todas as certidões, eu estou com documentação toda pronta, eu fui no cartório, para entregar a documentação me disseram que eu tinha que passar por uma entrevista para saber se realmente eu quero, se eu estou ciente daquilo que eu vou fazer. Falou, doutor, pelo amor de Deus, eu não tenho que dar satisfações, eu estou entregando a documentação, o cartório tem que só fazer o que tem que ser feito. Pois eu tive que ir com ela no cartório, peitar a chefe do cartório, né? Deixa eu dizer, eu sou advogado, dá aquela carteirada feia, né? Coisa feia de fazer, mas às vezes a gente tem que fazer, né? Para dizer para ela, que entrevista é essa, doutora? Por favor, me explica. O que serve essa entrevista? Veja bem, doutor, a gente precisa conferir se os documentos estão certos. Está aqui tudo pronto. Está aqui, ó. Pode conferir na minha frente. Ela fez aquela cara, conferiu, não sei o quê. Tá bom, doutor, eu vou dar entrada. Aí, 5 dias depois, a cliente estava com a certidão pronta. E aí mandou uma foto, toda feliz e tal. Então, ainda temos uma cultura a ser superada, né? Que é focada no preconceito, né? Focada numa visão ainda muito binária, muito fechada, né? Enfim, que precisa aos poucos ser alterada.